Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Paradiplomacia do CERES, Centro de Estudo das Relações Internacionais. Bom, neste curso nós vamos falar de uma das principais atividades da área de paradiplomacia, que é a parte de promoção internacional. Embora a paradiplomacia ela surgiu com a busca da sinergia entre cidades, entre municípios na Europa, ela com o tempo se evoluiu devido às próprias transformações, tanto derivadas da globalização, quanto das próprias modificações dentro das estruturas de Estados. Então a parte de promoção internacional ela ganhou uma grande relevância, uma vez principalmente de que é difícil você encontrar países que têm uma legislação para a diplomacia, o que acabou engessando as atividades políticas dos entes subnacionais, e também pelo fato de que você tem aí grandes pressões internacionais que cada vez mais recaem sobre os municípios e os estados. Então a promoção internacional ela se transformou numa ferramenta muito poderosa dos órgãos paradiplomáticos, pelo simples fato de que o que ela faz é promover de uma forma eficiente as potencialidades de uma determinada região, sem passar pela essa anômia que existe em relação aos próprios interesses de um Estado-nação, porque podem ser diversos, e quanto maior o país, mais difícil você conseguir expressar no panorama internacional todos os interesses que existem dentro do seu território nacional. Então, sem dúvida, a área de promoção internacional, dentro da área de paradiplomacia, é uma das mais importantes, uma das que tem maior atividade e o maior número de organizações. Essas organizações elas podem ser tanto agências de promoção internacional, agências públicas, quanto também agências privadas, conselharias, secretarias, órgãos ou instituições especializadas, tanto do setor privado quanto do setor público. Embora exista uma convergência de interesses cada vez maior e uma maior ação pública, mas ela também se pode dar em alguns casos na relação privada. No caso da promoção internacional, ela tem uma série de critérios que são importantes levar em consideração. O objetivo dela é simplesmente você unificar todas as informações de um município, todas as suas potencialidades, projetos, necessidades e demandas, e fazer uma promoção e divulgação daquilo. Por quê? Porque nesse mundo atual, quem não é visto não existe. Então, quando nós falamos, no caso da promoção feita pelo um Estado-nação, no caso da promoção feita pela própria diplomacia brasileira, dificilmente ela vai conseguir refletir toda a diversidade e potencialidades que existem dentro do Brasil. Ainda mais de um país tão assimétrico e desigual quanto o Brasil. Então, nós temos aí que pequenos municípios eles acabam ficando sendo desconhecidos ou ficando à margem das grandes negociações realizadas pelo Brasil, pelo simples fato do seu tamanho, da sua capacidade econômica, capacidade financeira, infraestrutura, etc. Então a paradiplomacia o que ela dá? Ela faz essa projeção internacional, ou seja, um município, uma localidade, uma região, um estado, ele consegue, além da promoção feita pelo país, promover-se de forma autônoma. Isso é muito importante na hora de consolidar uma marca, principalmente as marcas regionais, uma vez que graças à globalização, hoje em dia que nós temos são polos competindo entre eles, Então nós temos um polo produtor de vinho competindo contra outro polo produtor de vinho de outro país. Então a promoção ela se faz importante para consolidar-se, e também para defender os seus interesses como município, como estado, ou como região, ou como área metropolitana. Sem dúvidas, nós temos bastantes projetos em relação à promoção internacional na Europa, feita principalmente pela uma equipe de marketing, o marketing ele está muito mais habituado a fazer esse tipo de promoção, uma vez que foi feita durante muito tempo pelas próprias entidades privadas, pelas empresas, etc., mas que isso aos poucos passou ao domínio público. Então, sem dúvidas, é bastante interessante visualizar esse potencial que existe da promoção e da divulgação internacional. E também setores que acabam se beneficiando disso, ou até mesmo fazendo uma junção de forças em relação à própria promoção e divulgação de um município e de uma localidade. Como pode, por exemplo, ser a promoção turística. Existem alguns municípios que eles têm o turismo como sua principal fonte de recursos, então, sem dúvidas, aí a geração de políticas para uma promoção desse destino, o que ela vai fazer é aumentar a sua capacidade competitiva. Porque, por exemplo, fora
fala no exterior, o Brasil faz a sua divulgação, ele divulga suas principais cidades, Rio de Janeiro, né, Salvador, São Paulo, etc. Né, para que os turistas, né, são cidades que têm uma infraestrutura para receber turistas, grandes aeroportos, conexões internacionais, etc. Porém, pequenos municípios, né, do Brasil, ou cidades secundárias, até mesmo capitais de estados, elas também precisam atrair, né, esse público. E tem vezes que não é possível você fazer toda uma, né, campanha, porque tem um elevado custo, uma elevada necessidade de exposição, etc. Então é quando você entra com a paradiplomacia. Por exemplo, quando o Balneário Camboriú faz uma promoção própria, né, da sua localidade, para atrair um determinado tipo de turista, seja ele do Cone Sul, da Argentina, do Uruguai, né, do Paraguai, né, seja ele com uma abrangência maior na Europa, nos Estados Unidos. Então, sem dúvidas, essa promoção turística que muitos municípios do Brasil já estão realizando, elas entram dentro das atividades de paradiplomacia, e normalmente elas estão bastante ligadas também com a área comercial, uma vez que você potencializa não somente os serviços de uma região, mas também os produtos dela. E nós vemos como isso ajuda também a consolidar, né, a marca territorial, a marca de uma própria região. Né? Sem dúvidas, esse é um movimento crescente no mundo inteiro, não somente no Brasil, e que ele tem diversas possibilidades, né, também umas diversas formas de agir e de fazer. Né? Então, quando nós falamos sempre em políticas de desenvolvimento no Brasil, quando nós falamos de divulgação no Brasil, infelizmente eles acabam sendo concentrados, né, para alguns municípios, regiões, etc. E a paradiplomacia, o que ela dá ferramentas para com que esses municípios eles possam se projetar. Hoje em dia, graças à internet, graças às comunicações, à evolução das telecomunicações, é muito mais fácil para um município fazer essa projeção, né? Porém, vamos parar para pensar quantos municípios turísticos no Brasil existem que tenham de fato, né, uma página web em espanhol, em português, em inglês e francês, né, fazendo uma promoção do município, né, fazendo a promoção dos serviços do que existe no município, pontos turísticos, etc. Na verdade, são muito poucas, ainda mais porque no caso do Brasil, 80% do turismo brasileiro é turismo nacional. Porém, existe essa potencialidade. Então, o bom da paradiplomacia é que ela vai juntar, né, essa sinergia, essa vontade, essa expressão dos interesses de um local, seja através da sua promoção turística, seja através da sua promoção comercial, seja através da sua promoção como centro de produção ou até mesmo como centro de recepção de investimentos. Né? Infelizmente, ainda mais no caso do Brasil, o Brasil é um país muito grande, é muito difícil você dividir de uma forma homogênea os fluxos de investimentos, tanto públicos quanto internacionais, né? É muito difícil você também dividir o fluxo de turistas, etc., porque você precisa de uma campanha, né? E você tem ali cidades muito consolidadas frente a cidades que estão começando agora e que elas têm uma pequena população, então o município não tem recursos econômicos financeiros suficientes como para poder competir. Né? Então, muito difícil uma cidade, por exemplo, do Nordeste competir contra Rio de Janeiro na sua promoção. E, logicamente, o governo ele acaba sendo levado pela composição dos interesses nacionais pelos que têm uma maior expressão. No caso do Rio de Janeiro, né, que são todos os seus milhões de habitantes, vai ter um peso muito maior e uma projeção maior feita até mesmo pelo governo da União. Então, sem dúvidas, aí é quando entra o profissional de paradiplomacia, quando ele trabalha junto aos profissionais de marketing, os profissionais de turismo e de outras áreas, para fazer essa projeção no campo turístico, no campo comercial, no campo de produção. Sem dúvidas, isso também está ligado à área de desenvolvimento local. Então, existe sempre uma sinergia entre o que é a paradiplomacia, o desenvolvimento local, promoção turística e promoção comercial. Existem, logicamente, diferentes ferramentas para você fazer isso. Desde a promoção de férias internacionais, participação em férias internacionais, participação em redes de cidades, né? O diálogo é muito importante. A comunicação é muito importante e serviço é muito importante. E aos poucos consolidar a sua marca. E quando o seu município é reconhecido internacionalmente, além do que é o seu país ou seu estado, aí você realmente conseguiu fazer bem o seu trabalho. Isso acontece com muitas cidades na Europa, nos Estados Unidos, né, que você escuta falar o nome da cidade e você já reconhece. Né? Por exemplo, no caso da Europa, nós temos cidades que fizeram uma projeção bastante recente, porém é tão consolidada que a população, mesmo não sabendo localizar ela no mapa dos países no quais elas estão,
eles sem dúvida já ouviram falar, né? Como Marselha, na França, Nápoles, na Itália, Pisa, né, na Itália, ou Sevilha, na Espanha, ou seja, mesmo que a população não saiba posicioná-la geograficamente, sem dúvidas eles já ouviram falar e alimentam aí uma série de desejos e demandas referente à marca dessas regiões. E isso no Brasil é necessário fazer-se, né? Já existe algumas empresas e órgãos públicos que estão trabalhando nisso, porém ainda existe um longo caminho para percorrer. Então tá, muito obrigado, espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais.